Nunca juntamos esses três profissionais no mesmo espaço. Chamo ao palco Joana Lira, Pedro Lira e Carlos Augusto Lira. Também chamo ao palco o querido Michel Lotti, editor da Casa Vogue Online, para mediar o painel Design na Raiz. Eu estou preocupado porque eu tenho pouquíssimo tempo. Então eu vou começar falando da nossa casa onde eu moro. Essa casa eram as casas dos colonos do antigo engenho Apipucos. Então meus filhos foram educados nessa casa, com porta e janela aberta, sem nenhum problema de ladrão, de absolutamente nada, uma liberdade total. Que essa casa nossa ela dá para uma praça e atrás tem o rio Capibaribe. E eu digo que quem ajudou muito a educar meus filhos, obviamente a mãe deles é muito importante, também é arquiteta, Beth, mas meus filhos foram educados também pela beleza. Eu agradeço aos artistas que estão na minha casa, Brenan, Ariano, os artistas populares, todos ajudaram a eu educar meu filho, porque eles foram educados também pela beleza, que eu sempre digo que a beleza ela não está só em Nova York, em Milão. Eu descobri a beleza no Piauí, porque eu não tinha dinheiro para viajar e trabalhava com Bossó e Janete e fui para o Piauí. E lá eu descobri Mestre Dezinho, os ex-votos. Então, é a nossa casa, aqui você está vendo a foto olhando para a fachada. Você vê que é uma casa que tem, obviamente, muitas coisas que eu tenho a compulsividade de juntar. Eu não digo que colecionava, eu juntava coisas. Então, vamos passando, que eu estou preocupado com... Então, calma, aqui calma. Senta aqui um pouinho, vem cá. Não, gente, vou só contar uma coisa de bastidores para vocês. Gente, primeiro eu queria agradecer também por estar aqui, todo mundo, toda a equipe, a Michel. A gente vai tentar fazer uma conversa aqui descontraída e mostrar um pouco o trabalho de cada um. Ficamos muito preocupados, porque todo mundo aqui nessa família é gente que faz, e faz muito. Então, assim, selecionar os trabalhos já foi uma história. E agora, contar essa história para vocês e mostrar num tempo que vocês entendam e que a gente consiga fazer uma conversa bacana, é o desafio de Michel. E aí, eu fiquei... eles fizeram essa apresentação para mostrar as obras deles, e eu fiquei sabendo que só a parte do Carlos tinha 60 imagens. Aí vocês já imaginam, ontem à noite foi a hora de sofrer, de cortar, ai meu Deus. Então vamos lá, eu vou falar menos e vou deixar você falar, porque a gente já tem pouco tempo, né? Não, acho vamos que, retomando a questão da origem, né, e da raiz, que é o tema da palestra até que a gente escolheu, é que, de fato, apesar de que cada um teve seu caminho e seu repertório, que às vezes se encontra quando a gente faz trabalho juntos, mas também tem trabalhos que são bem diferentes, em escalas bem diferentes. Mas teve essa origem, como meu pai falou, nessa casa, que tem esses objetos de conviver, no meu caso, que acabei também me tornando arquiteto, conviver também um pouco no escritório, quando voltava da escola, todo dia ali esperando ele acabar de trabalhar para a gente poder almoçar. E não é uma casa normal, é compulsivo, né? Ele trabalhava até dia de domingo, viu? Levava a gente nas obras, assim, a gente acompanhava bem, assim. E isso, eu acho que acabou influenciando indiretamente, né, sem pressão do que cada filho ia fazer, mas do peso e da importância de toda dessa cultura e desse valor que a gente, felizmente, pôde fazer parte, né? Ai, que legal. E me conta uma coisa, tem como a gente voltar para a foto anterior? Uma coisa muito interessante, que eu já até conversei com eles antes, que eles me contaram, imagina como devia ser crianças correndo perto desse tanto de coisa, tudo muito histórico, tudo muito importante. Como foi a infância nessa casa, gente? Olha, essa casa, como ele falou, é uma casa antiga, reformada. O nosso quarto era no último andar, são 3 andares. E eu confesso que eu ficava bem apreensiva, assim. Então, preferia brincar mais no espaço reservado para a gente. Mas, óbvio que, assim, faz muito parte da nossa vida, né? Tudo que ele construiu. E eu acho que muito também essa premissa do que, como ele falou, não é em Nova York só que você acha beleza. Eu acho que aqui no Brasil, por sermos colonizados, estamos sempre muito olhando para fora. E eu acredito muito que o universal é mostrar o que a gente tem de mais diferente
de mais raiz, de mais original. Então, eu acho que, com meu pai, eu aprendi muito isso, e isso eu trago muito no meu trabalho hoje, né? Então, foi convivendo bastante nessa casa, com esses artistas, com essas misturas que ele usa, porque também não quer dizer que ele também não olhe para fora. Eu acho que é ampliar o olhar, ter ângulos diferentes, não só para fora, mas para dentro bastante também, né? Essa diversidade que ele mostrou, e a harmonia estética, que eu acho que tinha muito isso na nossa infância, da gente crescer com a beleza e com a harmonia e com essa preocupação que a gente... Né, não preocupação, com essa coisa gostosa mesmo, né? Pronto, esta casa, você está vendo, e naquela época a gente desenhava tudo, porque não tinha essas lojas, não tinha essa facilidade que hoje, nessa feira, você vê coisas maravilhosas. Então, você vê a cadeira Vassili aí já acontecendo, né? Mas esse sofá, que era naquela época a gente fazia de alvenaria, então essa casa toda era uma reforma que eu queria ter mostrado até o antes e o depois. Então, é isso que eu queria passar para vocês, a minha preocupação com a coisa antemporal, a coisa não ser moda, a coisa você fazer, mas isso poderia ser feito hoje. Você vê, a mesa nós desenhamos, todo esse mobiliário. Então, isso poderia ser feito hoje. Isso foi feito em 1973. Pode passar. Pronto, essa é outra casa. Eu já fiz a arquitetura e a parte também de interiores. É uma casa antemporal. A casa tem vãos maravilhosos, todas as árvores eu preservei, inclusive tem uma árvore dentro da casa, que é uma azeitoneira. Pode passar, por favor. Você vê, a parede é de tijolo de cimento que nós engaiolamos. Então, essa casa não tem circulação, é uma casa toda aberta, toda voltada para o exterior. Essa é uma outra casa, essa, inclusive, é perto da nossa casa. Essa já é também, já é no final dos anos 80. Essa é o mesmo princípio, é muito interessante. Esse cliente, o apelido dele era Fernando Arara, ele vive. Então, essa parte de baixo, esse outro plano, é onde ele colocava os passarinhos. É uma casa também toda voltada, a gente colou com a lateral que vocês estão vendo, tem um jardim interno e toda solta, com vegetação. É na área de Apipucos, que é uma área de preservação rigorosa com o patrimônio histórico. Aí vocês estão vendo obras de Bulemax, enfim. Naquela época, quando eu botei, está vendo aquela tora de madeira ali, com um vidro, não tinha esse modismo de tora de madeira. Isso, eles tinham essa madeira na fazenda, eles têm fazenda, e eu disse, vamos levar essa madeira e eu faço um aparador para a sua casa. Enfim, vamos lá. Essa é outra casa também, essa é de 1997. Como vocês veem, também dentro de toda solta de vegetação, esse painel enorme de Zé Cláudio, as mesas nós desenhamos, né, os sofás Proobjetos na época, né, que a gente tinha muito o mobiliário da Proobjeto para dispor. Hoje você tem um volume enorme de coisas maravilhosas para poder especificar. Pode passar. Pronto, esse apartamento é já ano 2002, já como vocês veem, na praia, na Avenida Boa Viagem. Esse apartamento eu já fiz outra reforma. Depois dessa aí, essa cliente, ela tem neto, essa coisa, então a casa tem que mudar um pouco. Pode passar. Aí vocês veem, a coisa tem esse painel grande de Emanuel Araújo ali, branco, né? A cliente gosta de ter peças antigas, então é um mix dessa coisa do design com peças antigas. Essa casa, olhando a praia de Toquinho, olhando a ilha de Santo Aleixo. Essa casa, coincidentemente, é da mesma dona deste apartamento. Eu fui segunda-feira nesta casa, já para... Quando chega o verão, eles gostam sempre de dar uma reciclada, enfim. E aí a entrada da casa, né? Novamente, essa coisa que eu defendo muito, também de você usar arte popular. Então, esse cachorro que está aí na entrada é lá do Juazeiro, né?
Então, essa coisa de você ter o diálogo do erudito com o popular, né? De você pode ter uma peça de um grande design, mas não esquecer a cultura brasileira e usar a arte popular. Eu fiquei muito feliz quando eu entrei agora aqui nessa feira e ver aquele espaço enorme dedicado ao artesanato brasileiro e muita coisa lá do Nordeste, lá de Pernambuco e Alagoas. Pode passar. Ainda é a mesma casa. Pronto, este que é o último trabalho que eu vou mostrar. É um apartamento, essa cliente, ela tem assim um fascínio por design. Então, tanto o design brasileiro, vocês vão ver, aqui está aquela cadeira do Frank Gehry, mas ela tem o Jader, né? Tem a Lina Bombardi, que vocês vão ver nas outras fotos. Ali tem aquela peça maravilhosa de Marcelo Silveira, que é um grande artista nosso. Isso é a chegada deste apartamento, as boas-vindas para as pessoas que entram no apartamento desse casal. Aí você já vê essas poltronas deco, essas outras poltronas já outro design, enfim. Tem esse mix que faz parte muito da história dela, desse casal, do desejo, que é muito importante. O arquiteto ele está preocupado com a memória das famílias, das pessoas, e conseguir realizar o sonho. É muito importante o sonho. Então, Isabela Coutinho, essa cliente minha, ela tem milhões de sonhos, e eu tenho que estar sempre realizando o sonho dela. E é muito querido, porque o arquiteto, no fundo, você é um pouco psicólogo, você torna-se um grande amigo da família. Quantos filhos eu fui padrinho de casamento, enfim, porque cria um elo e são clientes de anos que passa. Eu faço muitas vezes a casa da senhora, faço da filha e já faço dos netos, porque é muito bom para mim eu sentir isso, esse respeito ao meu trabalho, essa credibilidade que eu tenho na minha cidade. Então, isso me faz muito feliz, esse retorno que eu tenho através desse processo com meus clientes. Pode passar, por favor. Tem só lhe interromper rapidinho, tem algumas coisas que eu lembro bem, até lembro da infância, e até algumas frases que ele usa bastante quando se reporta ao trabalho e a essa relação com os clientes, de ser o arquiteto que ouve, né, de dar peso e importância a esse desejo do cliente, que é o que vai fazer o cliente desejar o seu trabalho. E lembro até de várias histórias, você contando, de que em muitas situações o cliente chega e fala, pode limpar tudo e coloca aqui a última tendência, o que você quiser, você decide. E aí ele vai lá e pergunta, não, mas aquele mobiliário ali, aquele móvel, aquela peça, de onde é? Ah, foi da minha avó. Pô, você não vai jogar fora isso tem uma história. E de alguma forma tentar trazer isso e associar ao mesmo tempo, enfim, peças que podem ser muito contemporâneas a peças que têm um valor forte, um significado, seja do artesanato ou da história do próprio cliente, que às vezes o próprio cliente nem enxergava isso, né? Então isso acho que é bem interessante, esse olhar. Pedro, foi bom Pedro ter tocado nisso, porque aconteceu o mês passado, uma senhora me procurou para eu fazer o apartamento dela. E eu disse que queria conhecer como ela morava. Ela disse, não precisa, eu não vou aproveitar nada. Eu disse, eu quero conhecer como é que a senhora mora, é importante eu ver sua casa hoje. Enfim, porque ela dizia, não, eu vou levar tudo para Gravatar, que é uma cidade, todo mundo passa São João, uma cidade de campo. E aí eu vi que ela tinha muito bibelô, miniatura, bonequinha japonesa, que ela trazia de viagem. Ela disse, mas eu acho isso muito cafona hoje. Eu digo, não, isso não é cafona. Ela disse, não, mas eu não quero usar. Eu digo, não, vamos usar. Aí ela concordou. Eu faço uma vitrine. Eu digo, a senhora vai contar o que a seus netos? Tem que ter história. Se a senhora botar todas essas coisas que a senhora comprou no lixo, a senhora vai contar o que, seus netos? Nada. Então, vamos lá. Pronto, aí a sala desse apartamento, as cadeiras, vocês estão vendo do Sérgio Rodrigues, né? Jaqueline Tepper, mas ali na mesa, enfim, vamos lá. Aí aqui você tem uma coisa, novamente Sérgio Rodrigues,
a pintura pernambucana de Zé Cláudio, a arte popular, até tem uma cabeça dessa aqui da Neguinha, que está aqui num esses espaços aqui na feira. Brenan também presente, aquele banco, um banco barroco maravilhoso, esse banco até foi nosso, ela queria, eu não queria vender, mas eu queria, enfim, terminei accedendo. Aí você vê a parte aí com o Jader, né? Essa grande mesa do Jader, peças de arte popular, essa peça marrom que sobre essa mesa é um grande esvoto, e aquelas peças que estão lá atrás é do Nino, que é um grande artista do Juazeiro. Então, eu vou me despedindo, não sei se eu passei, muito obrigado. Bom, Carlos, muito obrigado. Olha, primeira coisa, essa capa ela tinha uma animação que piscava, que é um pouco a vibração que eu trago no meu trabalho. Então, quem quiser ver, depois entra no meu Instagram, que eu fiz um post ontem, quem tem isso, tá? Joana Lira. Não, volta. Eu queria falar bem rápido. A gente está aqui falando de design, além da forma, e a minha marca, né, que eu uso, que é esse coração, ele vem de uma tatuagem, e que o que eu quero falar do design além da forma é de bem-estar e é de afeto. E afeto também tem a ver com estar aqui com meu pai, com meu irmão. E é muito o que eu busco no meu trabalho, que é transformar as pessoas com meu desenho, com minhas estampas, com o que eu posso contribuir para um bem-estar, para um afeto. A minha vontade é que as pessoas tenham realmente uma sensação de um abraço ao ver meu trabalho, de alguma forma, dentro de tudo que eu faço. Agora vou bem ninja aqui, bem rápida, tentando, vou vir mais para frente. Vamos lá. Vou começar com esse trabalho que eu fiz para a ONU, que foi meu primeiro trabalho internacional, para a Relatoria de Direito à Moradia da ONU, para mostrar um pouco que também, isso que eu falei antes, né, do que é universal, para mim, realmente é o que vem da minha origem, né? Eu sou de Recife, moro aqui em São Paulo há 20 anos, e meu trabalho permanece eu trazendo essas referências. Aquele coraçãozinho que eu mostrei, que é da minha marca, foi uma tatuagem que eu fiz com 25 anos, quando eu me separei do meu primeiro marido. Já me separei do segundo também, agora há pouco, mas... para mostrar assim, que eu tenho um casamento de longas datas. Esse aqui é um casamento que eu tenho com a L'Occitane, desde 2010, antes deles abrirem a marca L'Occitane ao Brasil, que é a única do grupo que é brasileira. A gente fez a linha Olinda, que é uma homenagem às minhas raízes, e óbvio que eles disseram, não, Joana, claro que é você que vai fazer. Eu fiz a forma do perfume com as embalagens, e foi, acho que em 2016, a mais premiada, assim, ganhou de tudo, de fragrância, nessa parte dos perfumes. Aqui são as estampas da linha Água de Coco. Eu tenho hoje, eu acho que 5 ou 6 linhas com eles, assinadas. Aqui é um outro grande casamento meu, que é com a Tokstok, também desde 2011, onde eu trabalho com várias linhas. Enfim, a cada 2 anos a gente lança algumas collections maiores e todo ano eu lanço uma menor. Aqui a linha Bico de Pena. Eu me coloquei na foto porque eu sou uma pessoa muito carnavalesca, por isso que eu brinquei com a coisa da animação, da vibração. Eu gosto de brincar, de ser um personagem. E com a Tokstok eu sugeri isso para as campanhas, eles gostaram, porque também é uma modelo gratuita, né? Modelo assim, não é que eu me ache linda, mas assim, é uma pessoa que está ali usando, tirando a foto sem eles precisarem pagar outra. Aqui foi a linha Casario. Aqui a linha Telúrica, que foi lançada em 2016. Então, tudo que fala muito isso, de natureza, de brasilidade, das coisas... Não que eu não fico só no mesmo tema. Claro que eu tenho a cabeça aberta para também fazer trabalhos focados em outras culturas. Mas aqui, como a gente está numa marca brasileira, né? Então, eu quis enfatizar bastante o que a gente tem nesse país de coisa mais rica do mundo, assim. Aqui é a minha linha de ladrilhos, que eu tenho parceria com a Dali Piade. Essa é uma linha que chama Jojorro de Luz, que é uma brincadeira justamente com bem-estar, com trazer alegria, levar brilho e bom humor também para a casa das pessoas.
O humor é uma coisa também que eu carrego no meu trabalho. Essa linha a gente está lançando esse ano. Aqui é um pouco dos bastidores de um ladrilho hidráulico, né, para quem não conhece. Pode ser esse aqui? Aqui a linha Pássaro com Amor, que foi lançada em 2014, se eu não me engano, que aqui não dá para eu ver. Essa linha indígena, que eu lancei esse ano também, com a Dali Piade. E a maioria das peças e linhas que eu lanço, elas têm uma mobilidade de composição bem livre, né? Que a minha vontade é de dizer, inclusive, para o mestre de obra colocar do jeito que ele achar mais interessante, desde que tenha bastante movimento. Aqui já é a linha de papel de parede que eu tenho com a Branco Papel de Parede, que é uma marca que foi lançada também há pouco tempo. Eu estou com eles desde o início. Esse é o papel Mandacaru, que é um dos que mais vende lá. Assim. Aqui também é o mesmo papel, só que em outra cor. A gente tem 4 tons de possibilidades. Bom, esse foi um trabalho que eu fiz junto com o Pedro, porque a gente tem em família todo mundo gente que faz. Cada um tem seu negócio, mas a gente também já fez trabalhos com interseções, nós 3 juntos, eu só com meu pai, eu só com Pedro. Esse foi um trabalho que Pedro me convidou para fazer. Então, vou dar agora o bastão para ele, gente. Obrigada. Estou aqui ainda, a gente vai conversar, mas... Esse trabalho nós fizemos juntos. Foi, acho que o primeiro projeto que eu desenvolvi aqui no Brasil, depois de ter morado um tempo em Barcelona. Eu fiquei 5 anos em Barcelona, trabalhei 11 anos numa empresa espanhola. E, ao voltar, nós ganhamos esse projeto que era para estruturar ecoturismo em 6 parques estaduais aqui de São Paulo. Petá, Caverna do Diabo, Ilhabela, Ilha do Cardoso, Carlos Botelho e Intervales. E se tratava de pensar como a gente ia estruturar a visitação, que percepção a gente queria passar ao visitante, o que é que ele iria encontrar quando chegasse nesse local, como ele iria organizar a sua visita. E então a gente teve uma ideia de criar um ambiente que são as espécies de cortinas e que vão fazendo a transição da mata até as cavernas. Isso em cada parque era diferente. E aí Joana entrou também no trabalho para, a partir dessa ideia inicial que partiu da arquitetura, fazer um desenho em cima dessa ideia. Então ela fez todos esses desenhos aqui, que depois foram recortados a laser, além de ter participado da identidade visual, da parte também de design dos produtos. Então aqui tem um pouquinho dessa identidade vou voltar visual. A falar. Aqui tem um pouco dos ícones, né, que faziam parte de todos esses parques, porque era um conjunto de parques. E aí eu criei essa identidade para ela ser aplicada não só nas cortinas, na cenografia, né, como estava na foto anterior, mas nos produtos, na sinalização, em toda a papelaria, enfim, tudo que diz respeito de comunicação do parque. E no projeto arquitetônico também. Exato. Se vocês forem ainda hoje em qualquer parque estadual, Cantareira, até os parques que não eram do projeto, os ingressos, por exemplo, dos parques, eles remetem a essa estampa e por aí vai, né? Bom, então vou emendar já falando um pouco do meu trabalho na natureza urbana. Hoje somos 12 arquitetos, né? Manuela, que está aqui do meu lado, é minha sócia, e minha mulher também, arquiteta. Então, assim, na família, para entrar na família, ou tem que ser arquiteto ou designer, senão... Tem que usar uma caneta para fazer alguma coisa aqui, né? Parece que a coisa é forte, assim, nesse sentido, né? Eu vou falar de 3 trabalhos de momentos diferentes e que eu acho que tem relação um pouco com o que a gente falou antes aqui até agora, de tentar, em cada situação, quando você vai fazer um projeto, tentar entender aonde você está trabalhando, né? Qual é a história daquele cliente. No nosso caso, são trabalhos de uma escala maior, que já envolvem arquitetura, urbanismo, paisagismo, mas de tentar entender qual é o insight, né? O que é que vai dar pista, que insight vai gerar o conceito daquele projeto, né? Para além dos elementos que a gente queira utilizar, sejam eles
contemporâneos ou que são tendência ou não são tendência, mas como eu até reforcei no trabalho do meu pai, né, como é que a gente consegue casar eventualmente esses elementos, mas principalmente antes disso entender qual é a história daquele cliente ou qual é a história daquele lugar onde a gente está trabalhando, né? E acho que isso tem essa ligação também da raiz, apesar de serem trabalhos bem diferentes e escalas bem diferentes, mas essa relação está nessa raiz, né? Então, o primeiro trabalho que eu vou falar foi um projeto que eu fiz em Barcelona. Em 2005 eu fui morar em Barcelona. 2006 eu era um dos diretores, coordenadores de projeto desse escritório espanhol, e nós fizemos um trabalho que era para um cliente, uma siderúrgica, que queria fazer um escritório novo. Esse era o terreno, a situação que a gente encontrou, vizinha na parte de trás do prédio. Isso é ferro velho, então o cliente siderúrgico ele pega esse ferro velho, transforma, né, em vigas, perfis, etc. E o cliente tinha comprado essa área, que tinha esse edifício, que era uma fábrica, e o cliente, da mesma forma, em outra escala, mas da mesma forma que meu pai falou da cliente dele, o cliente falou, não, acho que vamos eliminar esse edifício e fazer uma coisa nova, né? O edifício totalmente fechado, aqui são placas de concreto pré-fabricadas, sem nenhuma iluminação natural, e tinha alguns desafios de orçamento, de tempo, né? O cliente tinha um desejo de ocupar logo o edifício, era uma equipe administrativa aí de 100 pessoas no momento inicial, chegaria até 300. E nós, então, eu pensei, não, vamos tentar, na verdade, utilizar esse edifício, vamos avaliar. E aí a gente partiu para uma solução de projeto que foi fazer uma cirurgia, de alguma forma, nesse edifício, né? Então, aquelas placas, a gente retirou algumas delas para que entrasse uma iluminação indireta, porque depois a gente envelopou esse edifício com a fachada de policarbonato celular, e também fizemos alguns recortes para que a gente tivesse iluminação direta dentro das salas, dos escritórios, né? E esse foi o resultado que a gente obteve depois de ter feito esse processo, né? Então, a gente tem essa fachada dupla. Então, aqui atrás você ainda tem a placa, né? Aqui é onde a gente fez essa janela aqui é justamente essa aqui. E quando a gente acende, né, internamente, a gente enxerga aqui o que está acontecendo dentro do edifício, por conta dessa luz que filtra por essa fachada de policarbonato celular. E o interior, que era super escuro e inadequado para um escritório, ele se tornou, então, uma área bem luminosa que você nem precisa de iluminação artificial durante o dia. A gente depois utilizou alguns outros conceitos para diferenciar o que era existente do que era novo, usou estrutura metálica no que era estrutura nova, que ia complementar essa estrutura pré-fabricada, né? E aí esses espaços de escritório estão associados a esse vazio. Nesse vazio e no projeto como um todo, os elementos que eram de circulação vertical, banheiro, etc., a gente designou elevador, designou uma outra linguagem, que são esses elementos vermelhos. E também criamos esses elementos no teto, fazendo recortes também no telhado, né? Criamos essas caixas de luz, isso é iluminação natural. Nessa foto não tem nenhuma luz artificial acesa, né? O que está filtrando, o que está entrando aí é iluminação natural, também usando esse conceito de ter usado um policarbonato ou algum material translúcido para iluminar essa área desse escritório. O projeto seguinte já é um trabalho bem recente, aqui no Brasil, no Parque Nacional de Aparados da Serra. E na natureza urbana nós temos desenvolvido diversos projetos de equipamentos públicos e associados também à natureza. E aqui já se tratava de outra coisa, se tratava de entender aonde a gente estava intervindo, e nesse parque, eu não sei quem conhece o Canyon Fortaleza, Itaimbezinho, isso está 1 hora de Gramado, 1h30 de Porto Alegre, mas que hoje não tem nenhuma estrutura para visitação, então poucos brasileiros conhecem essas maravilhas que a gente tem aqui, e se tratava de estruturar como o visitante ia percorrer esse espaço, que experiência a gente queria passar para ele, e como é que a gente ia relacionar essas estruturas a essa área para que o visitante pudesse, em situações diferentes, visualizar esse espaço e ser tocado por ele, né? Então, a gente criou um circuito, que tinha várias passarelas em níveis diferentes, enfim. Isso aqui, por exemplo, é uma ponte pêncil que vai cruzar aquele cânion.
Essa é outro mirante que tem 2 níveis e que vai estar ao lado dessa cachoeira. Então, visto aqui do drone, dessa imagem do drone que eu fiz lá, a gente consegue ver essa cachoeira, mas o visitante, quando está lá, na escala do observador, você não consegue. Então, a estrutura, de alguma forma, ela vai permitir que você vivencie essas belezas naturais que, de outra forma, você não conseguiria. Para as edificações, nós já pensamos em outra estratégia, que seria também, de alguma forma, entender esse meio onde a gente estava intervindo e tentar, de algum modo, camuflar o edifício aqui em relação aqui ao limite do cânion. Então, a gente tentava, de alguma forma, camuflar o edifício e deixar com que ele ficasse bem integrado à paisagem, e essa seria a cara natural de quem estivesse na lateral do edifício. Mas, quando você chegasse até esse edifício, que seria um centro de visitantes, será, na verdade, com restaurante, etc., você encontraria uma situação onde você quase não vê ele, ou você vê pouco. Ele vai se descortinando aos poucos, até que você vê ele, e aí você acessa e você tem essa relação com a paisagem de estar aí praticamente debruçado no cânion, né? Esse já é a vista do outro lado, né? E o terceiro e último projeto é um projeto aí de 2015, 14, 15, na verdade ficou pronto em 2015. É um parque com equipamentos públicos no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. É um projeto que foi feito para a Prefeitura e para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Era uma região que existia um parque parcialmente implantado, e nós buscamos entender essa história, mantivemos alguns elementos simbólicos dessa história, e a partir daí fizemos o projeto, né? Essa imagem, por exemplo, a gente tem aí um lago com a passarela que lá no fundo vai desembocar numa biblioteca, que era um desses equipamentos novos, e essa já é a vista da biblioteca por trás, do outro lado, né? De dentro da biblioteca olhando para o parque, né? Na outra ponta, esse parque ele tem um edifício que é um mercado de feirantes de agricultura familiar. E também, de outra forma, em outra escala, nesse projeto foi super importante escutar os clientes. Foi um processo aberto, consulta pública, audiência, e os participantes mais fortes dessas consultas foram os feirantes e os skatistas. E muita gente, inicialmente, até a própria prefeitura, tinha um preconceito. Porque os skatistas vão bagunçar, os skatistas chegaram com uma proposta super estruturada, super organizada do que eles queriam, como é que eles queriam que esse espaço fosse organizado, e isso foi super útil para o projeto, né? Essa é outra vista, uma vista interna desse edifício do mercado, né? E aqui eu não sei se a gente consegue dar um play, porque isso é um vídeo. Bom, o que é interessante, o que esse vídeo mostrava é um dia de uso do parque. Se tornou o principal espaço público da cidade, super ativo, e é quase que um carnaval, que já vou passar para o próximo projeto, mas é quase que um carnaval você ver essas pessoas circulando nesse espaço. Vamos para o último projeto. Último projeto, que é um projeto dos três, né? E aí vou deixar a palavra juntos, voltar. Já pensou? E mais eu aqui ainda falando. Já não falou nada. Não, É o seguinte, precisou, né? O nosso escritório, nós temos o lado institucional. Então, há 17 anos, fazendo o projeto cenográfico do Carnaval do Recife, que é uma intervenção urbana na cidade, principalmente no sítio histórico. Então, não é uma decoração, é um projeto cenográfico que a gente homenageia cantores, os grandes compositores de frevo, de maracatu e os artistas pernambucanos. Fazemos também a FENEARTE, né? Esse ano, graças a Deus, foi maravilhosa a FENEARTE, o Festival de Inverno de Garanhuns, e nós temos, que eu queria convidar todos, eu tenho uma coleção de arte popular que é atestada como a mais significativa do Brasil hoje. Eu fico muito vaidoso, mas eu ouvia isso, achava que não era, mas, enfim, a nossa coleção está à sua disposição, e eu montei agora o Instituto Lira, onde parte dessa coleção vai estar nesse instituto para a visitação das pessoas. Então, espero todo mundo em Recife. Eu sou uma pessoa totalmente transparente, muito aberto e muito caloroso. Então, vamos falar do Carnaval. Eu passo para Joana e Pedro. Não, vamos falar junto, calma. Eu também Esse quero projeto, falar. acho que ele foi um projeto que os três participaram e que ele é interessante porque ele tem uma escala urbana, ele tem a escala da arquitetura,
Então, a gente tinha que pensar também o fluxo, a organização, as experiências, né? patrimônio. Está em 2 ilhas, ocupa somente a ilha mais turística de Recife, que é o bairro do Recife, e que é patrimônio histórico. Então, tinha uma coisa de intervir com todo um cuidado e, ao mesmo tempo, criar para o folião, né, uma sensação de sonho, de cenografia, de como não atrapalhar também o fluxo dos blocos, né? Como criar uma grande fantasia, né? Esse trabalho é uma grande brincadeira de escala, óbvio, mas de fantasiar a cidade. Então, os elementos cenográficos muitas vezes chegavam até 30 metros de altura, né? Então, O Galo tem 33 metros. E era um trabalho que então envolvia o trabalho dos 3, né? E aí o desenho de Joana nessas peças que vinham e recheavam e preenchiam e davam uma cor às estruturas que tinham sido pensadas pela equipe de arquitetura e tudo mais. E o que é interessante que esse carnaval específico foi em homenagem a Ariano Suassuna. E essas peças todas que estão penduradas, elas foram a leilão e o dinheiro foi revertido para uma comunidade, várias comunidades. Enfim. Esse trabalho com carnaval foi um dos trabalhos... Eu já morava aqui em São Paulo. Tem uma história engraçada, porque eu tinha um ateliê minúsculo, assim, mal cabia eu e minha assistente. E aí, eu tinha acabado de vir para São Paulo, eu vim em 99, e foi em 2001 que meu pai me convidou para participar desse trabalho. Eu tinha 20 e poucos anos. E esse trabalho, na época, eu pintava porcelana, fazia assim, tudo muito miudinho. E aí, de repente, fui para Recife, uma imersão de 15 dias, a gente fez o primeiro projeto do primeiro ano, com dimensões imensas, e isso, óbvio, me jogou muito, tanto de experiência interna, profissional, enfim, como de mídia, né? Então, acho que também essas marcas todas, essa brincadeira dos casamentos que eu mostrei a vocês, vem muito do que foi esse trabalho, né? Que foi a gente pegar o que é mais precioso nosso, né? Dessa festa que eu sou... Assim, para mim, carnaval é religião, de verdade. Eu tenho assim umas 10 perucas, tenho 2 fantasias por dia, eu adoro, amo, não vivo sem carnaval e eu gosto de estar no meio do povo. Não odeio camarote, nunca me chama, inclusive. Mas é um trabalho que me rendeu bastante coisa e que esse ano eu fiz, inclusive, uma exposição aqui no Tomiotaki, aqui em São Paulo. Eu trouxe esse carnaval para São Paulo. Fiquei 40 dias e ano que vem, assim, agora é momento propaganda, né? Estou levando para Recife essa exposição. E é um trabalho que a gente fez junto, né? Vários anos. E aí, aqui já finalizando, e para continuar no carnaval e retomar as origens... Eu ontem me emocionei, eu cheguei de Recife e fui ver as fotos. Aí, não tinha visto pronto. Eu me emocionei, eles pequenininhos que eu levava para os bailes, né? Então, olha que não é uma gracinha esses meninos? Aqui a gente ainda continua carnaval, volta às origens e à raiz, e aqui a gente finaliza e agradece a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado.